Esse é o cancro que assola o Brasil hoje. A gente tem aqui a manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele fez um tweet aí comemorando também a aprovação da reforma. Coloca aí na tela, Cláudio, por gentileza. O vice-presidente Geraldo Alckmin escreveu: festejamos com a sociedade brasileira a aprovação pelo Congresso Nacional da reforma tributária, uma conquista para o desenvolvimento econômico depois de 30 anos de espera. O Brasil entra no clube dos países com um sistema tributário simplificado para a melhoria do ambiente de negócios. Parabéns ao presidente Lula por liderar esta reforma estruturante e decisiva e o ministro Fernando Haddad pelo trabalho competente realizado. O que nos diz, Fabi, dessa manifestação? É o que eu falei anteriormente, vamos deixar registrados os nomes envolvidos nisso tudo. Então, o Alckmin, né, aqueles que alguém tinha esperança, né, de quem sabe ele assume, é esse que está dando parabéns por essa reforma tributária, dizendo uma barbaridade de uma fake news aí, falando que o sistema é simplificado, que vai melhorar o meio ambiente de negócios. Não vai. Isso é irreal, não tem dados. Como diria, é sem provas. Geraldo Alckmin afirma que reforma tributária proposta pelo PT vai melhorar os negócios no Brasil, né? Ou não é nada científico. Então, pelo amor de Deus, gente, registrem. Alckmin parabenizando Lula e seu ministro da Fazenda, que é Haddad, o pior presidente do Brasil de todos os tempos, que é o Lula, com o pior vice-presidente e com o pior ministro também, que nós já tivemos da Fazenda, que é o senhor Haddad, né? Só para não deixar ele só com aquela famazinha que era pequena, que ele sempre foi o pior prefeito da cidade de São Paulo. Pronto, Haddad conseguiu, o troféu é seu. Ô, Serrão, a gente estava falando em lobbies antes, né, negociações dos setores. O Ministério aí do Geraldo Alckmin, né, da indústria, é um dos mais ativos, né, nessas negociações aí. A indústria também soube colocar os seus interesses em jogo aí nessa tramitação da reforma tributária, tendo como o grande porta-voz o ministro e vice-presidente Alckmin, né, Serrão? Dependendo que setor da indústria, mas na verdade, se o vice-presidente Geraldo Alckmin não fosse amigo do ministro Alexandre de Moraes, pelo que ele falou, escreveu nesse post aí, ele estaria facilmente incluível no inquérito do fim do mundo por ter praticado uma fake news violenta do ponto de vista econômico. Sistema tributário simplificado, ele só pode estar de brincanagem conosco. E, de novo, a gente tem que lembrar, o PT, o partido que odeia o saneamento, que odeia a infraestrutura, a não ser que eles estejam ali em sociedade com a chinesada, com os amiguinhos, esse partido ainda aumentou a taxação sobre o saneamento. E aí, como eles não aliviaram a barra do saneamento, o que vai acontecer? O custo das empresas vai aumentar. E quem que vai pagar a conta? Adivinha? Nós, os consumidores, a população, as empresas, quem tem que gerar negócio e quem deveria ser o beneficiário do saneamento, que deveria ser um fator de desenvolvimento, um fator de colaboração com investimento também na infraestrutura. Se você não tem saneamento, você não tem saúde. Você não tem saúde, você não tem educação. Uma coisa chama a outra, mas parece que o desgoverno petista não consegue entender isso ou não quer entender isso. Prefere manter a bagunça e a pobreza para tirar proveito disso. É nota -13 para tanta sacanagem combinada com ignorância. E além da sobreeconomia, tem um outro número muito preocupante agora, que é o seguinte: dívida pública deve atingir pico em 2027, diz Tesouro. De acordo com o Tesouro Nacional, a dívida pública brasileira está projetada para alcançar seu pico em 2027. O Tesouro entende que entre 2024 e 2027, a dívida deve crescer de forma constante, atingindo 81,8% do PIB, justamente no ano de 2027. E aí, Consta, aquele diagnóstico que fez o Serrão aqui no começo do programa, está sendo armada uma bomba agora que vai eclodir no próximo governo, seja qual for? Eu não acho que chega no próximo governo, porque essas coisas costumam ser antecipadas pelo mercado. O mercado é um processo dinâmico de tentativa de trazer o futuro a valor presente para hoje. E à medida que as pessoas vão fazendo os cálculos, ali não tem trouxa, e vão vendo que o governo não tem nenhum compromisso com o processo de estancar a sangria fiscal, né?
e vai só somando, juntando mais dívida nesse montante gigantesco, para um país emergente, um país em desenvolvimento, como o Brasil, que precisa se financiar no mercado e tudo, isso é insustentável. Mais de 80% do PIB de dívida. Daqui a pouco nós estamos no patamar do Japão. Só que o Japão, vamos tentar fazer analogia com idades assim, né, do próprio ser humano, que fica mais fácil para o leigo entender. Porque, no fundo, um país é o somatório dos cidadãos. Só que por algum fator esquisito, as pessoas, quando falam do Estado, do governo, elas acham que estão lidando com uma entidade mística. Então, eles não precisam seguir a mesma lei econômica dos cidadãos, mas precisa, porque tem consequências, né? Então, o Japão é aquele rico idoso. Ele já tem muita riqueza acumulada, ele tem muito ativo. Então, é verdade que ele tem muita dívida, mas ele tem muito ativo, ele é rico, ele tem uma qualidade de vida boa, uma expectativa de vida, não sei o quê. Ele consegue se dar o luxo de ir levando em banho-maria, chutando a latinha na rua, como diz em inglês a expressão, kicking the can down the road. Ele consegue fazer isso por mais tempo. Mas quando você chega num país como o Brasil, que tinha o bônus demográfico, porque era mais jovem, mas isso já está acabando. O Brasil está ficando velho sem ter ficado rico. Então ele é o velho pobre. Ele é o velho pobre endividado. Quando você olha a fotografia, você fala assim, pô, esse cara precisa fazer alguma coisa para melhorar a saúde econômica dele. O que ele tem que fazer? Cortar gastos, melhorar a sua produtividade para ser mais competitivo, para ganhar mais, gerar mais PIB, mais receita, e eventualmente, no primeiro momento, vender ativos. Pô, você tem 3 carros na garagem? Vai ter que vender um. O filho talvez vai ter que dividir o carro com a mãe, ou com o pai, mas você vai ter que vender alguns ativos. Privatização. Repare que eu estou fazendo essa analogia e eu estou usando aqui as palavras que são pecados mortais para os petistas. Privatizar, vender ativo, não. Cortar gasto, não vamos cortar, vamos fingir que vamos cortar. Então não tem solução, cara pálida. Aí, qual é a solução do PT? É truque semântico. O Lula já deu várias vezes indício disso. Vamos mudar a palavra que a gente usa. Se ao menos eu chamar de investimento o gasto com educação, tudo está maravilhoso. Então, veja a situação. Vamos voltar para a minha analogia. O pai está quebrado, está ferrado, e ele tem lá o custo da escola do filho, que é caro, realmente. Ele vira e fala assim para o banco, olha, eu sei que eu estou muito endividado, eu sei que eu não estou conseguindo ganhar muito, porque a minha produtividade é fraca, é baixa, a infraestrutura, a educação mesmo e tudo, mas tira da sua conta essa rúbrica aqui de educação dos meus filhos, porque isso é para o futuro, é investimento. Pô, daqui a 20 anos, os moleques vão estar bem, vão estar ganhando mais. Aí o banco vai olhar e falar assim, eu estou preocupado com os próximos 12 meses. Você tá enforcado. Não adianta tirar as contas do nome, falar do déficit primário versus déficit nominal. Meu amigo, no final das contas, tua dívida hoje é 9 trilhões. Quanto é que vai estar daqui a um ano? 10. Daqui a 5 anos, 12. Você não tem condições de pagar isso. Você está pensando em começar a vender alguns ativos? Vai fazer um programa de privatizações? Não. Ao contrário, estou de olho em reestatizar a Vale. Vendi aquele carro de luxo, quero ele de volta. Porra, você vai cortar gastos para valer, cortar onde dói, no bolso, vai doer, apertar o cinto? De forma alguma. Não posso fazer isso com os companheiros. Porra, eu dou churrasco todo domingo, os companheiros tudo vem, cervejinha, picanha, para nós. O povo vive com carne de segunda. Então, meu amigo, vai bater na porta do agiota. Aqui não vai ter moleza. O mercado não é trouxa. Eu espero ter explicado no linguajar mais popular possível o que está acontecendo com o Brasil e o que vai acontecer ainda. Porque essa é a turma que está aí. Vamos voltar ao artigo que eu mencionei. Temos que ter um choque de pragmatismo, um projeto robusto, transparente. E alguém acredita que isso vai vir do PT, do Lula? Do Alckmin, porque a Fabi toca num ponto importante. Muita gente olha para o Lula, fica meio apavorado, mas fala, a Simone Tebet, tão bonitinha, fofinha, a Steppe, o Alckmin, discreto. Eu acho até que ele já foi da Opus Dei, é fake news, mas tudo bem. Quem sabe, né, ele deve ter mais empatia pelo próximo. Não, tá todo mundo de mão dada, todo mundo repetindo o mesmo mantra, são cúmplices. Então você está com esperança de vir de onde?
essa boia salvadora? Eu gostaria de saber, porque eu estou com dificuldade de enxergá-la. Assista também o Bradock Show ao vivo. Para falar aqui de economia, olha só, vamos falar do mercado financeiro, do câmbio. Hoje foi um dia muito tenso, mais um dia de muita tensão no mercado financeiro. O dólar chegou a bater R$ 6,20, foi o maior valor da moeda americana já registrado no mercado brasileiro. Mais um recorde foi batido, 6,20. No fechamento acabou arrefecendo um pouco, recuou um pouco por causa dos leilões feitos pelo Banco Central, mas mesmo assim, o dólar ainda num patamar muito alto, R$ 6,09. E aí, durante o dia, o que chamou muita atenção, viralizou aí nas redes sociais, foi o comentário da Miriam Leitão, jornalista da Globo News, que explicou essa disparada do dólar, atribuindo a culpa ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Não é explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que no ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando... E justamente da colega Daniela, que foi mencionada aí pela Miriam Leitão, que é a Daniela Lima, tem um outro vídeo aí separado, não é isso, Cláudio? Se estiver no ponto, já pode rodar. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da grossa, assim. Esse perfil de fake news da grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro, que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Seja salvaguardando moeda do BRICS, ou ali falando sobre alta artificial de dólar, coisa que ele não falou, ou dizendo que a meta é fazer com que a moeda volte para um patamar X, Y, Z. Os integrantes do Banco Central levaram isso até a diretoria, que diz: cara, só rindo, mas não é só rindo, tem gente do mercado que está... Fabiana Barroso, já sabe, né, Fabi? Contigo. Comentar essa mulher, vou te contar uma coisa. Primeiro, assim, a gente precisa rir um pouco, né, gente? Diante de tanta tragédia, vamos tentar realizar essa cena. O pessoal do Banco Central, assim, completamente nervoso com tudo que está acontecendo, o pessoal do mercado financeiro, que geralmente está na Faria Lima, mas não é também só uma regra, fala: peraí, vamos parar tudo, amiguinhos, para tudo, para. Vamos lá no X, porque tem perfil publicando fake news e isso está especulando o mercado. Teve gente, já que ela quer falar disso, teve gente da esquerda com perfil de maluco, né, no Twitter, não vou falar o nome, vocês procurem, tem gráfico falando: olha a especulação do Twitter, olha como aconteceu no mercado. Vocês estão ficando doido, né? Assim, qual o apego que essa pessoa tem com a realidade? Nenhuma. E outra coisa, mas que telefoninho poderoso, hein, amiga? Só tem meleca, porque só te ligam e só te contam tragédia, né? E você, sem filtro, pum, passa, que é uma beleza. Mas dizem, né, porque eu não vi, que hoje está divertidíssimo acompanhar o pessoal lá da Globo News. Aliás, quando eu sair daqui, faço questão de dar uma olhada nos vídeos, né, nas redes sociais, para não dar ibope para eles, mas nas redes sociais, porque tá uma choradeira, tem gente falando a verdade, né? Gente deles. Só começou agora. Daniela, minha filha, né? Você falando do grossa é você que ri de nós, brasileiros, né? Porque aquela risadinha de deboche, hoje não tinha. Fala, Serrão.
culpa do Bolsonaro e culpa dos especuladores da direita na rede social. Nossa, isso é o fim da picada, né? Por isso que a gente tem que lembrar, olha, governo acaba ou é antecipado o seu fim quando tem crise econômica. E essa crise econômica, quem está causando é exclusivamente a falta de uma política real de governo do PT. O partido que teve a coragem de ter uma candidatura à presidência da República que, como Constantino lembrou ainda agora, não apresentou um plano de governo, mas que, curiosamente, teve a capacidade de processar todo mundo no Tribunal Superior Eleitoral que dissesse que ele não apresentou o plano de governo. Só que ele não apresentou o plano de governo, ponto. E agora a gente está vendo o desgoverno. Esse é o ponto 1. O ponto 2, esse desgoverno do PT, Constantino, está fazendo uma privataria. Só que uma privataria no estilo capimunista. O que eles estão fazendo? Quem que está pegando o Brasil? O chinês. Só que o capital chinês ele é controlado, as empresas chinesas que estão comprando empresas brasileiras têm o seu capital controlado pelo Partido Comunista da China. Logo, estamos fazendo uma privataria capimunista no Brasil. É uma inovação também dessa era PT. E eu insisto, quero ver como é que o Donald Trump vai lidar com isso. O chinês comprando terra, o chinês botando empresa de satélite fake, que na verdade vai só utilizar o Brasil para botar bases territoriais para essa empresa de satélite, para a China poder atuar por aqui. Nada contra o domínio chinês, contra o empreendedorismo chinês. A gente só tem que lembrar que as empresas chinesas são controladas pelo Estado chinês. Então aqui se privatiza, na verdade, estatizando para o chinês que está pegando a gente. Então, essa é a privataria capimunista. Também dá para entender fácil esse conceito, né, Costa? Fala, Consta. Pois é. Bom, sobre Miriam Leitão e Daniela Lima, né? A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: quem se informa pela Globo News merece se lascar. O problema é que as pessoas ferram o Brasil todo junto, né? Mas hoje em dia, são militantes, a Daniela Lima, inclusive, muito raivosa, né? Militantes que espalham as fake news que denunciam em outros. Então, de repente, o câmbio disparou por culpa do Bolsonaro e de fake news, de um site aí qualquer, de uma página qualquer. Não porque o Lula diz que é o mais responsável de todos, porque o pacote fiscal é um lixo, porque a reforma tributária é um lixo. Não por isso, porque as estatais voltaram a dar prejuízo, né? Tudo isso uma piada de mau gosto, uma palhaçada, né? Elas estão nesse papel de tentar enganar. Eu até fico às vezes na dúvida quando eu vejo uma e outra. Foi interessante que a gente trouxe as duas juntas, porque eu fico na dúvida de quem mereceria o troféu de ouro, né, de funcionário do ano do PT. Porque as duas se esforçam muito, é muito empenho em tentar enganar, ludibriar o público. Mas o público não é trouxa. Então, as pessoas estão vendo que a coisa está desandando, que a economia descarrilhou, né? E elas vão ter que ficar nesse papel ingrato. Meu Deus do céu, imagina. Olha, eu falei ainda há pouco lá uma previsão do Tonizon, esqueci o sobrenome dele, de que vai ter uma geração criada de Uber e meninas do OnlyFans, digamos assim. Mas eu não tenho a menor dúvida de que há muito mais dignidade na mocinha que está tentando ir para o OnlyFans para pagar as contas do que virar jornalista da Globo News hoje em dia. Eu não tenho a menor dúvida. Mudando de assunto, olha só, vamos falar, saindo um pouquinho da pauta econômica, falar sobre o inquérito das fake news que foi prorrogado de novo, gente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou nesta segunda-feira por mais 180 dias o inquérito das fake news. Segundo informações divulgadas pela própria corte, o novo adiamento da conclusão do caso se dá para complementar as apurações sobre o chamado Gabinete do Ódio, inclusive com a determinação de mais 20 depoimentos. O inquérito foi instaurado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, lá atrás, em 2019. E aí, Fabi, o que nos diz dessa nova prorrogação? Olha, deu vontade de chamar meu amigo Emerson, que todo mundo aqui conhece, que é um dos advogados aí dos inquéritos, que ele canta parabéns, ele leva até bolo
né? Daqui a pouco vai debutar, a gente vai ter que fazer uma festa, né, para um inquérito. Não tem precedente disso, tá, gente? Não tem. 6 anos. 6 anos. E essa desculpinha é sempre assim. Todo presidente do Supremo que assume fala, olha, a gente vai dar um jeito, né, de encerrar esse inquérito. E aí, Barroso? E aí, ministro? Tá achando seu colega que tá prorrogando por mais tempo, 6 meses, já tá virando o ano e vai continuar? Vai falar nada não? A gente já sabe que não. A gente já sabe que por conta da ação e por conta da omissão de muitos, né? Aliás, o pessoal da Cartinha da Democracia, cadê vocês? Eu sei onde vocês estão, mas cadê? Cadê? Vocês estão gostando? Porque, assim, mais 20 pessoas, que quem sabe é a mídia que traz essa informação, a mídia que é amiga deles, né? Nós não, a gente tem que falar a informação, como diria, né, a Azedinha lá, informação que vem no celular da fofa. Mas os advogados não têm acesso, não teve ainda acesso integral aos autos. Todos tiveram acesso lá ao apenso 70. Então é assim, fora que esses autos são físicos, né? Tempo de modernidade, adianta nada, Barroso, você ficar falando com a Maria lá, que é uma inteligência artificial, se os processos do Supremo e os processos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes estão físicos em Brasília. Sabe? Então, assim, vocês não confiam em nada eletrônico, é isso? Não vou dar exemplo, tá estranho, né? É uma questão de coerência. Eu não tenho mais o que falar, porque, para mim, a morte da justiça no Brasil já ocorreu, né, pelo judiciário. E até vejo as pessoas indignadas agora falando da economia. É que, para mim, eu já velei o Brasil. Quando não tem justiça, não tem nada. Só que agora a gente está vendo também a economia. E não tem, né, como entrar na justiça para fazer alguma coisa, porque se entrar, pode piorar. Você pode tomar uma regressiva, que significa que você pode ser processado pelo judiciário. E ai de quem falar também, porque já hoje, nessas movimentações, foi dito, né, que os ministros que não têm muito o que fazer, a não ser encher o saco do brasileiro, tá já procurando gente a quem processar para falar dessa especulação do mercado. Fala sério, senhores. Vocês estão de brincadeira, eu vou usar o termo do Serrão hoje, né? Vocês estão de brincanagem, mas estão, assim, gente, eu não tenho mais o que falar sobre isso, porque não são mais argumentos jurídicos, são argumentos completamente políticos, e salve-se quem puder, se sinta ainda privilegiado se você não entrou em um desses inquéritos. Agora, consta mesmo que seja encerrado algum dia esse inquérito, será que faz diferença do ponto de vista prático, ou será que tem o risco de que sejam abertas novas investigações ou anexados, criadas conexões com outros inquéritos? A perseguição continuaria da mesma forma, ou será que não é constante? Pois é, Abraão, boa pergunta, porque há precedente. Quando tínhamos um PGR, né, na figura de Raquel Dodge, houve uma certa pressão, ele mudou o nome, abriu outro. Esse original aí, que está competindo com meu filho em idade, né? Está um pouquinho atrás só. Vai fazer 6 anos daqui a pouco, como disse a Fabi. O companheiro decano na época, né, o Marco Melo, chamou de inquérito do fim do mundo, né? Então não termina e cabe tudo. Eu estou lá, né? Eu denunciei em cortes internacionais e hoje eu sou um réu desse inquérito, um investigado, né? Já cansei de pedir para que ele transforme em algo público o meu caso, a minha investigação. Eu acho que seria divertidíssimo ver a Globo pensando meus tweets públicos e falando, olha o que o jagunço lá, né? A Globo não chamaria assim, né? O grande perito teve que usar criatividade e conseguiu aqui um tweet do Rodrigo Constantino elogiando as Forças Armadas Americanas. Veja como ele é golpista. Sendo que é uma passagem que está no meu livro Esquerda Caviar, de 10 anos atrás. Mas tudo bem, né? O ponto é o seguinte, como todo mundo sabe, né, eu vou enfrentar aí nos próximos meses um tratamento de câncer, já tem mais de 95%. Hoje, por um acaso, eu tive que fazer um PET scan. E mesmo com o seguro, e olha, se o sujeito não tiver seguro de saúde nos Estados Unidos, ele está lascado. É o melhor lugar do mundo para tratar de câncer, mas é caro, né? Hoje, mesmo com um bom seguro, eu tive que deixar lá $2.500. Isso já no dólar de 6 e pouco, aí já dá 15 pau. Compra um carro quase daqui a pouco aí no Brasil, né? Pelo menos uns 5 Chester lá para o Natal. Então, é dinheiro para burro. Por que eu estou falando isso? Porque o Alexandre de Moraes confiscou, vamos fazer 2 anos agora,
Meu dinheiro todo, minhas contas bancárias do Brasil todas travadas, congeladas. Eu já falei com o Emerson, já que a Fabi citou, né, o nosso advogado aí, para ele entrar com mais uma moção. Claro que a gente sabe que esbarra no próprio STF, não dá em nada, mas tem que fazer. Eu já falei com ele, vamos entrar, assim que tiver todo o plano de tratamento, o custo estimado, vamos entrar e vamos pedir a liberação dos recursos. Eu sou um cidadão brasileiro também, né? Isso tudo vai ficar cada vez mais acumulado e pegando muito mal nas cortes internacionais, onde eu também já acessei para condená-lo, né? E todo o resumo da ópera é o seguinte: eu não tenho a menor dúvida, Brown, que eu vou me livrar do câncer que me acometeu aqui, mas muito antes do que eu vou me livrar do cancro que vem do Supremo. Porque ninguém acredita que em 6 meses vão encerrar esse troço para valer. Então, é uma situação, uma mistura de distopias, né? Kafka, George Orwell, o Fahrenheit, que queima livro, censura. Estou sob censura prévia. Não é que eles pegaram as minhas publicações A, B e C e disseram isso aqui foi criminoso e tem que tirar. Eu não posso abrir uma nova conta. Isso é a definição de censura prévia. Mas a Carmen Lúcia está ok com isso. Por isso que eu não guardo rancor só do... Eu não vou dizer que a culpa é só do Alexandre, não. Esse pessoal todo está unido para ferrar o Brasil. Mas fiquem tranquilos que, enfim, preciso relaxar um pouquinho também. Eu não guardo rancor. Eu só lamento. Eu consegui fugir, de certa forma, deles. Pegaram meu passaporte, pegaram meu dinheiro e minha liberdade de expressão no Brasil. Mas eu consegui me tornar um cidadão americano, posso mandar eles para aquele lugar se eu quiser hoje, né? E eu estou livre, de certa forma, agora. E o Brasil? E os meus compatriotas? E a turma toda que eu venho defendendo há tantos anos? Esse pessoal está ferrado, né? Então, de novo, o Brown, esse é o cancro que assola o Brasil hoje. É o STF nessa composição atual. Golpistas. São golpistas. Fala, Serrão. É lamentável tudo isso que aconteceu. Esse inquérito é o maior erro da história do Brasil. Nunca houve algo nesse tipo em nenhuma das ditaduras que nós tivemos. Estamos assistindo a uma absoluta perversão do Estado de Direito. O modelo juristocrático hoje em vigor, ele é absolutamente a corrupção do Estado de Direito, corrupção sistêmica do Estado de Direito. Nossa juristocracia, ela está caracterizada por duas coisas absurdas. Uma, a politização do judiciário, que jamais poderia acontecer. E a outra, a judicialização da política, que é como a esquerda instrumentaliza o poder judiciário, o poder supremo, para criar uma governabilidade absolutamente artificial. Então, esse é o ponto assustador. Mais assustador que isso é a gente não ter um Senado da República com a mínima capacidade de reverter isso. Porque essa crise seria solucionada politicamente. Bastava vontade política dos senadores, da maioria do Congresso Nacional. Mas o Congresso se abaixa. Então, o Legislativo aceita o jogo do Executivo com o Judiciário. Essa tirania que muito bem lá atrás o Barão de Montesquieu definiu para praticar o arbítrio. Então, está tudo errado. Esse modelo não tem sustentabilidade. Estados Unidos da América agora tem um presidente que foi eleito contra exatamente esse tipo de coisa, e ele já tem aqui no Brasil empresas americanas e empresário americano vítima dessa juristocracia. Você pensar que isso não vai ter algum tipo de reação é ser otimista demais, é estar vivendo em outro planeta. Então, a situação é grave, vai ficar pior. Agora, uma solução de uma crise que o brasileiro, o Congresso brasileiro deveria ter resolvido, pode ser que ela acabe sendo resolvida por questão externa, ou ela acabe sendo resolvida com a precipitação do desgaste do governo Lula, que eu insisto, o governo cai quando a economia vai de mal a pior. Bolsonaro. Não conseguiram derrubar Bolsonaro porque Bolsonaro teve um bom desempenho econômico. Se Bolsonaro tivesse com problema econômico, ele teria caído facilmente pelas armações que foram feitas contra ele. Lula nem precisa disso.
vai cair de podre. O governo brasileiro hoje, o desgoverno brasileiro hoje, é de uma fragilidade total. Essa juristocracia que dá sustentação a Lula, ela também não tem sustentabilidade, porque ela fere o que é o Estado de Direito. E não dá. Tiranias, ditaduras não duram para sempre. Vamos lembrar, hoje está fazendo 82 anos que o fascista italiano Benito Mussolini foi pendurado de cabeça para baixo, lá na Itália, porque o povo o derrubou. Ditaduras não duram para sempre. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist